Ascensão e queda de Mauro Cid pelo seu mapa numerológico, aparecendo aqui números kármicos que levaram a isso que ele está vivendo agora na vida dele. Veja bem, eu estou com o mapa numerológico dele agora aqui, e ele nasceu no dia 17/5 de 1979. Olha que numerologia interessante do Mauro Cid. Eu vou explicar tudo para você, todos os episódios, as potencialidades extraordinárias desse mapa numerológico dele. É uma coisa incrível. Ele nasceu no dia 17/5 de 1979 e o número total dá um número 3. É o número da criança, é o número do sol, é o número da espiritualidade, é o número de Cristo aqui na Terra. Jesus teve 30 anos de vida não pública. Desses 30 anos, tem uma história que conta a vida dele por 12 anos, número 3, 30 anos, 3 anos de vida pública. Recebeu a visita de 3 reis magos, recebeu 3 presentes, a trindade divina. Aqui na Terra era ele, José e Maria, mais 3, 12 apóstolos, 1 mais 2 dá 3. 3 mulheres cuidaram dele ao pé da cruz. Ele foi crucificado entre 2 ladrões, tinha 3 crucificados lá, ressuscitou no terceiro dia, o galo cantou 3 vezes e Pedro negou ele 3 vezes. E assim vai a respeito do número 3. Esse é o caminho de origem, a missão de alma do senhor Mauro Cid aqui na Terra. E como é que ele está desenvolvendo isso? Como é que ele está aproveitando isso? Provavelmente ele acabou deixando de lado um aprendizado extraordinário de luz, de brilho, de iluminação, que ele tem uma tendência, o mapa dele é extraordinário. E veja bem aqui, ó. Aí ele nasce no dia 17, mas o nome completo dele dá o número 6, o número 11 e mais um número 8, porque o 17 também é 8. O número 6, quando equilibrado, ele é o número da paz, ele é o número do cuidador, daquele que cura, daquele que cuida do grupo, do paizão, da mãezona. Mas no desequilíbrio, o que nós temos aqui? Descontrole e dominância, porque leva a atos ditatoriais. Todos os números têm o lado construtivo, negativo e destrutivo. E quando cai para o lado destrutivo de um número 6, ele pode levar à intromissão, a se meter em coisas que ele não é chamado. Vão fazendo uma análise aí sobre a vida que ele escolheu viver e um período que ele vinha vivendo em ascensão e depois a queda, né? Leva a sacrifício excessivo em nome de outro, a vontade de querer ajudar os outros, se martirizando, se colocando à disposição dos outros e sofrendo a pancada do mundo e da vida. Leva a um perfeccionismo, a uma crítica do outro e também a ciúmes e possessividade. E esse é um número, no equilíbrio, um número extremamente bondoso, um número cuidador, que é o número 6, mas veja o desequilíbrio do número. Ele tem o número 8 no seu destino e no seu dia de nascimento, que leva a um materialismo excessivo, a busca do dinheiro, a busca do poder de uma forma exacerbada. O número 8 em desequilíbrio, olha aí, as casas, a mansão do Cid nos Estados Unidos, leva também ao autoritarismo e o abuso do poder. Esse é um desequilíbrio do número 8. Olha a piscina aí da mansão deles nos Estados Unidos, né? Olha a casa aí, né? Que não é condizente, parece, com os ganhos do Cid. Então, o número 8, ele é muito bom, mas ele também tem o lado destrutivo dele, porque ele fala de justiça, ele fala de poder, mas lá no outro lado leva o abuso do poder, leva o autoritarismo, porque o número 8 é a liderança, vai lá no extremo, leva lá para a vingança, para a intolerância. Será que a pessoa tendo um número 8 à sua disposição, ela está usando bem isso? Eu trabalho muitas vezes com a numerologia empresarial. Aí as pessoas querem o número 8. O número 8 é um número muito bom para se ter uma empresa, dependendo do ramo de atividade dessa empresa. Mas daí, se o empresário tem uma empresa com os números 8 lá e começa a fazer falcatrua por baixo dos panos, a espada da justiça vai cair sobre ele. O número 8 em desequilíbrio, ele se torna implacável. Ele vai buscar a fazer aquilo que ele quer fazer e não quer tomar conhecimento. E aí ele vai levar aqui a problemas financeiros, é o número da abundância, mas o desequilíbrio leva a grandes perdas e uma dificuldade em analisar e equilibrar esse lado material, econômico e financeiro. Leva uma falta de praticidade, aí a ansiedade, o nervosismo do número 11 começa a entrar em ação. E quando não vibra no 11, vibra para o simples 2. E aí engole sapos. Aí tem dificuldade de se colocar perante os outros, de defender o seu ponto de vista. Aí tem dificuldade com o feminino, com a mãe. E aí começa a seguir
outros, ao invés de ser ele mesmo. Leva em direção à ilusão, o número 11 é um número mestre, mas no desequilíbrio leva em direção à falta de praticidade e também pode levar a uma determinada arrogância, porque ele é um número de um poder extraordinário. Estão vendo que o mapa dele é cheio de números poderosos aqui? Então, todo mundo conta que ele era um cara em ascensão dentro do exército. O número 6 é o número da política. Aí, quando o militar começou a misturar política na sua história, bom, aí veio a decadência, aí veio o tombo, aí veio a rasteira, porque enquanto ele estava só lá no lado militar, ele estava se dando muito bem e estava numa ascensão. Todos falam que conhecem ele e conhecem a história dele, falam dessa ascensão. Aí entra, se ilude por intermédio, né, de algumas pessoas da volta dele, e o que acontece? O buraco. E ele acaba estragando tudo, a história dele, misturando com a história da família, porque o pai dele também é general. E aí leva ao quê? A uma instabilidade extraordinária, inclusive no emocional. Mas o problema maior do Mauro Cid, eu vou falar, além desses que eu já falei, é um número 16, 7. Ele tem um número kármico aqui no mapa dele, que é justamente no período, no final desse número 16, ali dos 44 anos, foi a primeira prisão dele. Ele foi detido justamente naquele período 6. Agora, o que é o 16? Esse período é a torre em ruínas na carta do tarô. É uma ascensão e depois uma queda, uma grande queda. Eu já fiz um mapa da Zambelli, que também tem 16 lá. Então, quando entra o 16, é uma subida e depois uma queda, uma grande queda. E o Mauro Cid vinha numa subida extraordinária. Esse número 16, ele leva a solidão e isolamento. Ele não está isolado agora, ele não está sozinho agora. Inclusive, os próprios ali do grupo ali parece que o abandonaram. Aí ele teve que tomar algumas decisões que levaram ele também a esse isolamento. A partir do momento que ele pesa, bota o peso na balança e diz ou eu ou eles. E aí, claro, ele vai priorizar, acaba priorizando ele. E aí ele tem que o quê? Ferrar os outros. E aí, essa destruição de relacionamentos quando a pessoa cai na desgraça do 16/7. E é possível que venha coisas mais fortes aí. É possível que haja abalo no relacionamento pessoal do seu Mauro Cid. Vem problemas sérios aí, vem dificuldade, às vezes, em aprender com os erros. Se ele aprender, ele vai ter uma oportunidade muito grande. Dos 44 aos 53 anos de idade, ele entrou num pináculo de um número 2. E isso fala que o 2 ele traz uma série de irritabilidades, de problemas aí para a vida dele. Se ele souber se manter o mais neutro possível agora, durante esse período 2, ele vai passar por uma fase não tão boa, mas como se fosse uma semente embaixo da terra, esperando, e a partir dos 53 anos de idade, ele entra no período 4. Ele está com 46 agora, não está tão longe assim, aí ele vai conseguir ter uma oportunidade de se reestruturar novamente. Mas os números 8 do mapa dele, do dia do nascimento e do destino dele, diz Chilindró, fez errado, vai cumprir, não tem dó. E aí você que tem número 8 no teu mapa, você que tem número 16 no teu mapa, como é que tu tá agindo? Se agiu fora do caminho do meio, que é o caminho do Buda, do caminho estreito, que é o caminho de Cristo, a pancada vem. Gostou dessa análise aqui do Mauro César Barbosa Cid? Eu quero fazer e estou fazendo mais vídeos aí de personalidades aí do mundo da política, do mundo das artes, enfim, e eu quero que tu coloque aqui o que é que tu gostaria que eu fizesse, que é o próximo que tu gostaria que eu fizesse. E também coloca aí para mim, né, o que tu achou desse vídeo do Mauro Cid. Deixa o teu like, se inscreve no canal, eu estou sempre postando vídeo novo aqui para ti. Namastê, vamos na luz e até a próxima!